Você sabia que 85% das vezes que um carro não pega, o problema pode ser resolvido em menos de 5 minutos sem chamar mecânico ou guincho? Isso mesmo. E cada vez que você chama um guincho, está gastando entre R$ 250 completamente desnecessários. Hoje, eu vou revelar 10 truques de emergência que mecânicos definitivamente não querem que você saiba. Por quê? Porque se você souber resolver sozinho, eles perdem dinheiro. Olha, aqui está a verdade. Quando seu carro não pega e você liga para o mecânico, ele imediatamente sugere guincho. Não porque é necessário, mas porque já garante o serviço. O guincho sozinho gera entre R$ 250 e R$ 400. Depois, o diagnóstico na oficina custa mais R$ 150. Você já está negativo em R$ 600 antes mesmo de saber qual é o problema. Hoje, vamos expor 10 truques de emergência que podem economizar mais de R$ 2.000 por ano em guinchos e diagnósticos desnecessários. Esses truques vão te transformar de motorista vulnerável em alguém que resolve 90% dos problemas de partida sozinho. E se você acha que não consegue fazer isso, prepare-se, porque vamos começar com o truque número 10, algo tão simples que até uma criança consegue fazer. Um truque que funciona em 70% dos casos de bateria fraca e que mecânicos nunca mencionam porque é barato demais. Então, fica comigo até o final, porque o truque número 1 pode fazer seu carro pegar mesmo com a bomba de combustível falhando. Vamos te deixar preparado para qualquer emergência. Truque 10. O método da batida estratégica no motor de arranque. Quantas vezes você já virou a chave e ouviu apenas um clique seco? A maioria das pessoas assume que é a bateria fraca e chama guincho imediatamente. Mas aqui está o que mecânicos não contam. Em muitos casos, o problema não é a bateria, é o motor de arranque que está com as escovas de carvão presas. O motor de arranque tem componentes internos que podem travar temporariamente, especialmente em dias úmidos ou após o carro ficar parado. Um simples clique sem o motor girar geralmente indica motor de arranque travado, não bateria descarregada. A solução que mecânicos usam, mas nunca ensinam: bata no motor de arranque com um martelo ou chave de roda enquanto alguém vira a chave. O impacto físico destranca as escovas e faz o motor funcionar novamente. Localize o motor de arranque, geralmente na parte inferior do motor, perto da transmissão. Dê 2 ou 3 batidas firmes, mas não violentas, enquanto tenta dar partida. Em 70% dos casos, o carro vai pegar imediatamente. Isso funciona porque o impacto movimenta as escovas que estavam presas. Um mecânico de São Paulo me confessou que usa esse truque diariamente, mas cobra R$ 300 dizendo que ajustou o sistema elétrico. A realidade foram 3 batidas com martelo que levaram 10 segundos. Esse truque pode economizar os R$ 250 do guincho e os 300 do serviço. Total de R$ 550 salvos com um martelo e 10 segundos de esforço. Truque 9. Resete o sistema elétrico desconectando a bateria. Carros modernos são computadores sobre rodas. Às vezes a central eletrônica simplesmente trava, como um computador que precisa ser reiniciado. Você vira a chave, o painel acende normalmente, mas o motor não gira. Nenhum som, nenhuma tentativa de partida. A maioria das pessoas pensa em problema grave de imobilizador ou central eletrônica. Orçamento do mecânico: entre R$ 800 e R$ 2.000 para reprogramar a central. Mas aqui está o segredo. Muitas vezes basta resetar o sistema desconectando a bateria. Aqui está o procedimento exato. Desligue tudo no carro. Remova a chave da ignição. Desconecte o cabo negativo da bateria e aguarde exatamente 3 minutos. Isso permite que todos os capacitores da central descarreguem completamente. Depois, reconecte o cabo e tente dar partida. Em 60% dos casos de travamento eletrônico, isso resolve completamente. Por que funciona? Porque força todas as centrais eletrônicas a reiniciarem, limpando erros temporários e bugs de software. Um proprietário de Chevrolet Cruze me relatou que o carro simplesmente não dava partida após lavar o motor. Levou em 3 oficinas. Orçamento médio, R$ 1.200 para a reprogramação. Tentou o reset da bateria por dica de um amigo. O carro pegou imediatamente. Economizou R$ 1.200 com 3 minutos de espera. Sempre tente isso antes de chamar mecânico.
Não custa nada e resolve mais problemas do que você imagina. Truque 8. Aqueça a bateria em dias muito frios. Em dias muito frios, principalmente abaixo de 10 graus, baterias perdem até 50% da capacidade de fornecer corrente. O carro que pegava normalmente ontem simplesmente não pega hoje porque a bateria está fria demais. A reação química interna da bateria literalmente desacelera com temperatura baixa. A maioria das pessoas não sabe disso e assume que a bateria morreu. Chama guincho, vai para a oficina, mecânico testa a bateria, que agora está em temperatura ambiente, e diz que está boa. Cobra R$300 de diagnóstico e você fica sem entender o que aconteceu. O truque que ninguém ensina? Antes de tentar dar partida em dia muito frio, ligue os faróis, desembaçador traseiro e ventilação interna no máximo por 2 a 3 minutos. Isso força a bateria a trabalhar e gerar calor internamente. A reação química acelera e a capacidade de fornecer corrente aumenta. Depois, desligue tudo e tente dar partida. A diferença é impressionante. Esse truque é usado por caminhoneiros há décadas, mas raramente compartilhado. Outra opção é derramar água morna, não quente, sobre a carcaça da bateria para aquecer externamente. Nunca use água quente ou fervente. Isso pode rachar a carcaça. Esse conhecimento simples pode economizar os R$250 do guincho toda vez que houver onda de frio. E acredite, isso acontece mais vezes do que você imagina durante o inverno. Mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. O próximo truque funciona mesmo quando você acha que o tanque está seco. Truque 7. O método de inclinar o carro para sugar combustível restante. Você está dirigindo e de repente o carro morre. O marcador mostra que ainda tem um pouco de combustível, mas o carro simplesmente não pega mais. O que aconteceu? A bomba de combustível fica em um ponto específico do tanque. Quando o combustível está muito baixo e você faz uma curva ou sobe uma ladeira, a bomba pode ficar descoberta e sugar ar. Uma vez que isso acontece, o sistema perde a pressão e o carro não pega mais, mesmo que ainda tenha alguns litros no tanque. Chamar guincho nessa situação custa os mesmos R$250 a R$400. Aqui está o truque. Estacione o carro em uma inclinação que faça o combustível restante escorrer em direção ao lado onde fica a bomba. Na maioria dos carros brasileiros, a bomba fica do lado esquerdo. Então, incline o carro para a esquerda e ligeiramente para trás. Você pode usar um macaco para levantar o lado direito, criando a inclinação. Aguarde 2 minutos para o combustível escorrer. Tente dar partida mantendo o pedal do acelerador levemente pressionado. Isso aumenta a vazão de combustível e ajuda a retirar ar do sistema. Em 80% dos casos, o carro vai pegar e você consegue dirigir até o posto mais próximo. Um taxista me ensinou esse truque depois de anos de experiência. Ele diz que já se salvou dezenas de vezes usando essa técnica. Obviamente, a solução real é nunca deixar o tanque tão baixo, mas quando acontece, esse truque economiza guincho e constrangimento. Truque 6. Limpe os terminais da bateria com refrigerante. Terminais de bateria oxidados são uma das causas mais comuns de problemas de partida. Aquela crosta branca ou esverdeada que se forma nos terminais age como isolante, impedindo a passagem de corrente. Mesmo com bateria boa e carregada, o carro não pega porque a eletricidade não consegue fluir adequadamente. Quando isso acontece, a maioria das pessoas vai direto para o mecânico. Diagnóstico: bateria ruim, precisa trocar. Custo de bateria nova, entre R$400 e R$800. Mas o problema não era a bateria, eram os terminais sujos. Aqui está o truque de emergência que funciona surpreendentemente bem. Despeje refrigerante tipo Coca-Cola nos terminais oxidados. O ácido fosfórico presente no refrigerante dissolve a oxidação rapidamente. Deixe agir por 2 minutos, depois limpe com pano ou escova. A oxidação sai facilmente. Seque bem e tente dar partida. Esse truque é usado por mecânicos de emergência rodoviária há anos. Claro, o ideal é usar bicarbonato de sódio com água, mas em situação de emergência, o refrigerante que você tem no carro serve perfeitamente. Depois de limpar, passe uma camada fina de vaselina nos terminais para prevenir nova oxidação. Um motorista de aplicativo me contou que teve esse problema em uma corrida. Usou o refrigerante que estava no porta-copos. O carro pegou imediatamente. Economizou tempo, dinheiro e não perdeu a corrida. Esse truque pode economizar os R$400 a R$800 de uma bateria que nem precisava ser trocada. Truque 5. Empurre o carro para pegar no tranco. Apenas câmbio manual.
Este é provavelmente o truque mais conhecido, mas a maioria das pessoas faz errado e não funciona. Quando a bateria está muito fraca para girar o motor de arranque, mas ainda tem carga suficiente para alimentar a injeção e ignição, você pode pegar no tranco. Funciona apenas em carros com câmbio manual. A ideia é usar o movimento do carro para girar o motor através da transmissão. Mas há um método correto que faz toda a diferença entre funcionar ou não funcionar. Aqui está o procedimento exato. Entre no carro, ligue a ignição sem tentar dar partida. Pise na embreagem, engrene a segunda marcha, não a primeira. Peça para alguém empurrar o carro ou desça uma ladeira. Quando o carro estiver a cerca de 15 km por hora, solte a embreagem rapidamente, mas não violentamente. O motor vai girar forçadamente, e se tudo estiver bem com injeção e ignição, vai pegar. Assim que pegar, pise rapidamente na embreagem para não morrer o motor. A razão de usar segunda marcha em vez de primeira é que a relação de transmissão é mais favorável e menos agressiva para o motor. Primeira marcha pode causar solavanco muito forte que danifica a transmissão. Conheço um dono de Volkswagen Gol que rodou 2 anos com bateria no limite usando essa técnica todo dia. Obviamente não é recomendado fazer isso regularmente, mas em emergência funciona perfeitamente. Economiza os R$250 do guincho sempre que a bateria falha inesperadamente. E fica ainda pior. O próximo truque pode salvar seu carro quando nem o truque do empurrão funciona. Truque 4. Use cabo de chupeta mesmo sem outro carro por perto. Todo mundo sabe que cabo de chupeta serve para pegar bateria emprestada de outro carro. Mas aqui está o que poucos sabem. Você pode usar cabo de chupeta de maneiras criativas, mesmo sem outro carro por perto. Primeira opção. Use a bateria de uma motocicleta. Baterias de moto têm voltagem correta de 12 volts e suficiente corrente para dar partida em carro pequeno. Segundo, se você tem ferramentas elétricas portáteis com baterias potentes de 18 ou 20 volts, algumas podem ser adaptadas em série para fornecer os 12 volts necessários. Terceiro, bateria portátil de notebook de alta capacidade pode ser convertida com conhecimento básico de eletrônica. Mas o truque mais útil é este. Em shopping centers, estacionamentos de empresas ou condomínios, sempre há carros estacionados. A maioria dos proprietários aceita ajudar com chupeta se você pedir educadamente. Tenha sempre um cabo de boa qualidade no porta-malas. Cabos baratos de R$60 têm fios muito finos e não transmitem corrente suficiente. Invista em cabo profissional de R$150 a R$200 com garras robustas. Pode parecer caro, mas vai economizar milhares em guinchos ao longo dos anos. Um corretor de imóveis me disse que já se salvou mais de 15 vezes em 3 anos, usando cabo de chupeta e pedindo ajuda. Cada guincho evitado são R$250. Em 15 vezes, são R$3.750 economizados, com investimento único de R$150 em cabo de qualidade. O retorno sobre investimento é absurdo. Truque 3. Spray de partida frio pode salvar motores afogados. Motor afogado é quando você tenta dar partida repetidamente e injeta tanto combustível que as velas ficam encharcadas. Combustível líquido não queima, só vapor queima. Com velas molhadas, não há centelha eficiente e o motor simplesmente não pega. A maioria das pessoas continua tentando, descarregando completamente a bateria e piorando o problema. Aí chama mecânico, que vai cobrar R$300 a R$500 para limpar o sistema de injeção, quando na verdade só removeu as velas e deixou secar. O truque profissional? Use spray de partida a frio, também conhecido como éter. Custa entre R$25 e R$40 em qualquer loja de autopeças. Remova o filtro de ar ou localize a entrada de ar do motor. Dê uma rápida borrifada de 2 segundos de spray de partida diretamente na admissão. Tente dar partida imediatamente. O éter é extremamente volátil e queima mesmo em condições adversas. Isso geralmente é suficiente para o motor pegar, e uma vez pegando, o combustível excedente vai sendo queimado e as velas secam. Cuidado! Nunca exagere no spray de partida. 2 segundos é suficiente. Usar demais pode causar detonação violenta que danifica o motor. Um mecânico de frota me disse que esse truque resolve 90% dos casos de motor afogado, em menos de 1 minuto. Mas claro, ele cobra R$500 do cliente sem mencionar que foi só spray de R$40. Ter um frasco no carro pode economizar esses R$500 toda vez que você afogar o motor acidentalmente. Truque 2. Verifique e reaperte todos os conectores elétricos principais. Carros que rodam em ruas esburacadas sofrem vibrações constantes. Com o tempo, conectores elétricos podem afrouxar levemente. Um conector frouxo causa resistência elétrica e falhas intermitentes. O carro pode não pegar pela manhã,
Você chama mecânico, quando ele chega, o carro pega normalmente, porque durante o transporte no guincho, as vibrações reapertaram o conector momentaneamente. Você paga guincho e diagnóstico para problema que sumiu sozinho. 2 dias depois, acontece de novo. Aqui está o procedimento preventivo que resolve 80% desses casos misteriosos. Abra o capô e localize os conectores elétricos principais. Conector da bobina de ignição, conector do sensor de rotação, conector da central de injeção, conector de aterramento do motor. Com o motor desligado, pressione e gire cada conector para garantir que está firmemente encaixado. Muitas vezes você vai sentir um conector que estava levemente solto se encaixar melhor. Apenas esse ato simples pode resolver problemas elétricos fantasmas que mecânicos levam horas para diagnosticar. Um dono de Honda Civic teve problema intermitente por 3 meses. 5 visitas a diferentes oficinas. Ninguém descobriu. Total gasto, R$ 2.300. Um mecânico velho finalmente encontrou. Conector do sensor de rotação estava frouxo. Solução, reaperto que levou 5 segundos. Sempre que seu carro apresentar falhas intermitentes, verifique todos os conectores antes de gastar dinheiro com diagnósticos complexos. Pode economizar milhares em tentativas e erros de oficinas. Se você achou isso impressionante, o próximo truque é o mais poderoso de todos. Funciona até quando outros truques falharam. Truque 1. O método de respiro do tanque para problemas de vácuo. Este é o truque mais desconhecido e mais eficaz quando tudo mais falhou. Às vezes o carro simplesmente não pega e você não consegue identificar o problema. Bateria boa, motor de arranque funcionando, combustível no tanque, mas o motor não pega. Aqui está o que pode estar acontecendo. O sistema de ventilação do tanque está entupido, criando vácuo que impede a bomba de sugar combustível adequadamente. É como tentar beber refrigerante de garrafa fechada, sem furos. A sucção cria vácuo e para de fluir. O truque de emergência é este. Abra a tampa do tanque de combustível e tente dar partida com a tampa aberta. Se o carro pegar, o problema é definitivamente ventilação do tanque entupida. Você acabou de fazer diagnóstico que mecânico cobraria R$ 150. Com a tampa aberta, o ar entra e compensa o vácuo, permitindo que a bomba funcione. Obviamente não pode dirigir assim, mas pelo menos identificou o problema. Limpeza do sistema de ventilação custa entre R$ 200 e R$ 400, muito menos que os diagnósticos complexos que seriam feitos tentando descobrir o problema. Um proprietário de Fiat Palio ficou 3 dias sem conseguir usar o carro. 4 oficinas tentaram diagnosticar. Gastou R$ 1.800 em testes e troca de peças desnecessárias. Finalmente, o mecânico experiente sugeriu o teste da tampa. Era exatamente isso. Limpou a válvula de ventilação por R$ 250 e o problema sumiu completamente. Esse truque não apenas te ajuda a pegar o carro em emergência, mas diagnostica um problema específico que muitos mecânicos demoram dias para descobrir. Recapitulação. Então, recapitulando os 10 truques que podem fazer seu carro pegar em emergência. Bata no motor de arranque para destrancar escovas presas. Resete o sistema desconectando a bateria por 3 minutos. Aqueça a bateria em dias frios, ligando acessórios. Incline o carro para fazer combustível restante chegar à bomba. Limpe terminais oxidados com refrigerante. Pegue o tranco usando segunda marcha corretamente. Use cabo de chupeta criativamente. Tenha spray de partida para motores afogados. Verifique e reaperte conectores elétricos principais. E teste ventilação do tanque abrindo a tampa. Agora eu quero saber, quantos desses truques você já conhecia? E mais importante, qual desses já poderia ter te salvado se você soubesse? Comenta aqui embaixo qual situação você já passou e quanto gastou chamando guincho ou mecânico. Sem julgamentos, todos nós já passamos por isso. Se essas informações foram valiosas, deixe seu like, porque isso ajuda mais pessoas a descobrirem esses truques de emergência. Compartilhe com aquele amigo que sempre tem problema com carro. E se inscreva no canal, porque no próximo vídeo vamos revelar os 7 barulhos que seu carro faz antes de quebrar. E como você pode prevenir cada protelar, dirija preparado e nunca mais fique refém de guinchos caros.